Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Aqui professor Paulo Silva. Gente, o objetivo desse vídeo de hoje é inicialmente corrigir as atividades que eu passei para os meus alunos da escola Lorena, tá? Mas para todos aqueles que gostam de história e acompanham meu canal, dá um joinha, compartilha o vídeo. E aqueles que nunca se inscreveram, por favor se inscrevam, dão uma força pro professor, tá bom? Mas vamos ao que interessa. O tema dessas atividades foi os reinos africanos, tá bom? Então é sobre esse assunto, de modo geral, né, que essas perguntas versam, tá bom? Então a primeira pergunta dizia assim, ó: por que somente a partir do século VII formaram-se as rotas comerciais que atravessaram todo o deserto do Saara? Porque a partir do século VII, com a expansão muçulmana, os camelos passaram a integrar cada vez mais a atividade comercial, representando um importante meio de transporte para as caravanas, tá bom? Então a ideia do Egito, né, com o camelo, ela vem através dos muçulmanos, tá? Tá bom? Beleza? Antes não. Então deixa bem claro aí nessa pergunta. Segunda pergunta: quando o islamismo começou a ser difundido no continente africano? Como ocorreu a difusão dessa religião na África? Tá bom? Então lembrando, gente, que o islamismo é aquela religião em que você tem um profeta máximo, Maomé, e Deus para ele se chama Alá, tá bom? Então é islamismo e as pessoas adeptas dessa religião são conhecidas como muçulmanos, tá? Ou islamitas, né? Adepto do islamismo, como a gente chama também, tá bom? Então, voltando à pergunta: quando o islamismo começou a ser difundido no continente africano? E como ocorreu a difusão dessa religião na África? Tá? Aí diz assim: no século VII, por meio do comércio, pois, além de suas mercadorias, os comerciantes muçulmanos levavam consigo suas crenças e ideias, tá bom? Então foi o comércio que facilitou o avanço da religião muçulmana, ok? Ou o islamismo. Questão número 3. Explique a seguinte frase: para o soberano do reino de Gana, era mais importante ter muitos súditos do que grandes extensões de terra. Então a resposta seria: para o soberano de Gana, seu poder exercido sobre humanos e não sobre a terra ou território. Portanto, ele tinha interesse em aumentar seus súditos e ganhar mais rendimentos com tributos, né? Por exemplo, então ele é esperto, né? Nesse sentido aí, deixa bem claro, tá? Tá bom? Então terra não dá dinheiro, súdito sim, tá? Ok? A questão 4 dizia assim: escreva um pequeno texto sobre a educação em Tombouctou durante o domínio Songhai. Gente, Tombouctou era uma cidade, né? Estado, tá? Um pequeno reino, né? Pode-se dizer assim, tá bom? Que depois passou a integrar os impérios daquela região. Era uma grande cidade comercial, né? Então isso aí desde a antiguidade, tá? E aqui no caso, né, a pergunta é: escreva um pequeno texto sobre a educação em Tombouctou durante o domínio Songhai, tá? Então, sob o domínio Songhai, Tombouctou se tornou um grande centro de estudos. Com cerca de 180 escolas, o ensino islâmico na cidade abrangia desde a educação infantil até o ensino superior, tá bom? Então você vê como cai por terra aquela ideia da África atrasada, né? Eles tinham até ensino superior, gente, tá bom? Tá bom? Então é sempre bom lembrar isso aí pra gente desmistificar, né? Essa ideia da África atrasada, tá? Então, o Império Songhai tinha escolas de nível superior, tá bom? Então, numa época que muitas vezes na Europa não tinha isso. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, né? Para aqueles que ainda têm preconceito com a história da África, tá? Isso cair de uma vez por todas por terra, tá bom? Então espero que você tenha gostado. O vídeo de hoje é curto, mas é sobre os reinos africanos, tá? Posteriormente eu vou continuar com outras perguntas sobre esse tema aí, reinos africanos, tá bom? Então dá um like, compartilha o vídeo e até a próxima, se Deus quiser, gente.